Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E hoje estou para falar sobre duas coisas interligadas. A primeira é sobre a versão do Ironsworn, do SRD, do documento de referência traduzido pelo Rodrigo, com a revisão do Caio Romero. E aproveitando para falar de maneira geral sobre traduções e versões. Eu acabei de assistir o vídeo aqui da versão brasileira do D&D quinta edição, que eu estou bastante ansioso. Já estou juntando moedinha para comprar a minha versão. Acho que pelo menos o livro do mestre eu vou querer comprar. Na verdade eu quero os três, mas assim, pelo menos o livro do mestre eu vou conseguir comprar logo de cara. E pensando um pouquinho na tradução. Eu, enquanto professor de inglês, eu percebo que tem muita gente que não faz ideia do trampo que é você traduzir uma coisa, da quantidade de possibilidades que você tem para traduzir uma frase que seja. Eu acho que 95% das pessoas, mesmo dentre as que estudam inglês, não faz ideia. Então vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre o Ironsworn, e o Ironsworn vai me levar a esse tema aí da tradução. Então, galera, temos aqui o Ironsworn, já tem vídeo no canal, mas só explicando rapidinho. O Ironsworn, ele é um RPG solo do Sean Tonkin, super premiado, literalmente, acabou de ganhar o Ennis, o Oscar do RPG, como o melhor produto free eletrônico. Competindo com várias editoras grandes, várias editoras tarimbadas, com vários jogos famosos. E o Ironsworn surgiu ano passado, oficialmente, E é uma tradução do documento de referência. O que é o documento de referência? Muitas vezes as editoras elas lançam uma versão bastante, não resumida, mas condensada. Eles condensam todas as regras num documento menor. Então, por exemplo, o Ironsworn oficial ele tem quase 300 páginas. Esse documento aqui tem 120 e poucas, ou 130, não, 123, acho, alguma coisa assim. E aqui tem todas as regras, Não tem a parte da ambientação, Não fala das Ironlands, como montar, a questão de crenças, o que existe e do que não existe, mas todas as regras estão aqui. Então, galera, para jogar, tudo que você precisa de verdade é isso aqui. Então, esse material aqui, que tem essa capa, que é uma capa especial dessa edição, feita pelo Rodrigo, com aprovação do próprio Sean, tá? O Sean, ele opinou bastante coisa nessa edição, então essa edição teve participação do Sean, do próprio autor, que eu, por sinal, também fui responsável pela primeira entrevista do Sean, logo assim que ele lançou, bem antes dele ganhar o Ennis. E foi uma tradução feita com muito esmero. Não foi só Ctrl+C, tacou no Google Tradutor, Ctrl+V, colou no Word. Além do Rodrigo respeitar a mesma diagramação, então se você pegar o documento original em inglês, é a mesma diagramação aqui, o quadro, as cores, as fontes. Ficou muito, muito, muito parecido com a versão original. E tudo bastante, Eu lembro que tinha alguns termos que ele perguntava. Eu tava junto com a equipe, mas eu era o cara do apoio. Eu sou aquele cara que falava, isso aí, como sempre, Não consegui contribuir com a tradução, mas também, com esse cuidado aqui do Rodrigo, eu não teria nada para contribuir. O cara foi sensacional. E o Caio também ajudou bastante na revisão, que a revisão é um processo importantíssimo de um lançamento, sabe? Infelizmente, aqui no Brasil, um pouco subestimado. E, galera, então agora temos Ironsworn, sabe? Há um tempo atrás, eu via em algumas outras comunidades, fóruns, o pessoal sempre falava, o RPG solo produz bastante coisa, mas não é de qualidade, seja qualidade de apresentação, diagramação, conteúdo, ou qualidade de conteúdo. Bom, com relação à qualidade de conteúdo, eu discordo totalmente. A gente tem conteúdos desde sempre, conteúdos muito bacanas, tá? Eu acho que quem fala isso, na verdade, não conhece tudo que foi lançado, não conhece nem metade do que foi lançado. Então, vê algumas coisas, principalmente recentemente, que muita gente nova está produzindo. Então, os primeiros trabalhos, quando você entra nessa, tem a tendência de não serem tão bons quanto os subsequentes, Mas desde o começo,
se você pegar falando assim em inglês, né, o Uni, o CRG, CRGE, o Mythic, assim, tem qualquer qualidade que qualquer outro lançamento de RPG tradicional. Na parte de diagramação, acho que quem fala que o RPG solo não tem essa qualidade é porque nunca viu o Iron Sword na vida, o documento original, que na minha opinião dá pau em 95% dos livros que tem por aí de RPG, e é gratuito. Então acho que falta um pouco de conhecimento para poder falar isso mesmo, assim, né? Do que foi lançado, do que a galera tá produzindo, de garimpo um pouco, porque realmente, assim, é no mínimo injusto você falar isso do RPG solo, no mínimo, né? E falando a respeito de tradução, pegar o gancho aqui, eu tava vendo esse vídeo hoje com muita dor, porque ainda usar computador é muito dolorido ainda. Tipo, se eu uso o computador 20 minutos, depois eu tenho 2 dias de dores intensas mesmo, né? Mas eu preciso fazer esses vídeos, cuidar um pouquinho do canal, então eu tomei um remedinho antes que vai meio que impedir um pouco. Eu não gosto de tomar tanto remédio, mas enfim, né, tô fazendo exercício e tudo mais para ir cuidando disso. Que é o Pércio, que é esse cara aqui, que é o responsável pela tradução do D&D, que vem pro Brasil agora, no final do ano. Tô muito ansioso. Como eu falei, quero pelo menos o livro do mestre, tá? Tem em mãos, da 5ª edição, que é uma edição muito bacana. E ele estava falando da dificuldade que é traduzir alguns termos, como precisa você fazer uma pesquisa gigante para traduzir um termo, uma palavra. E ele falou, inclusive, que alguns termos eles causam confusão até mesmo nos Estados Unidos. Por exemplo, o Tiefling, né, que é aquela raça que tem no D&D, que nos Estados Unidos teve e ainda tem até hoje uma discussão se a pronúncia é Tiefling ou Tiefling. Então os americanos têm dúvida de pronúncia. Imagina a gente com relação à tradução. Então isso gerou uma discussão para saber, como é que a gente vai traduzir um termo que até os americanos estão incertos. E pegando esse ponto, eu tenho uma aventura aqui que é a Saltmarsh, né, que é uma das aventuras clássicas. Deixa eu procurar aqui. The Sinister Secret of Saltmarsh, que é a primeira aventura feita no Reino Unido, na Inglaterra, para D&D em 1981, né? Eu comprei esse PDF lá no Drive-Thru. Lá eles vendem PDFs de aventuras clássicas, né? E tem uma introdução aqui feita pelo diretor da TSR lá no Reino Unido, falando sobre como é difícil você escrever uma coisa em inglês. Ele é inglês, né? Ele é britânico. Como é difícil escrever uma coisa que vai ser lida nos Estados Unidos. Recentemente eu vi em um fórum, né, uma pessoa lançou um material que traduziu pro inglês, né, daqui do Brasil, e numa das comunidades que eu frequento, uma pessoa perguntou: dá pra ver que não é um falante da língua inglesa. O cara aqui tá falando que é difícil para um cara da Inglaterra escrever para um cara dos Estados Unidos. Sabe? Eu acho que falta um pouquinho de paciência e conhecimento linguístico da galera, né, em relação a essas críticas, sabe? Eu fico um pouco bravo enquanto professor de inglês, assim, sabe? Que a língua é uma coisa muito mais complexa do que se você decorar um tanto de vocabulário e sair falando, galera. É muito mais. Tá? Então vou falar aqui o que o cara falou, vou fazer uma tradução, né? A maioria dos leitores dessa aventura não serão da Inglaterra, do United Kingdom. Tô aqui, ó. Caso vocês queiram acompanhar, tô fazendo uma tradução simultânea. A maioria será de americanos e haverão ainda outros que moram em outros lugares, em países que não são falantes do inglês, o que levanta o problema da variação dos usos da língua inglesa. Aí ele fala, foi para mim uma surpresa descobrir que a língua inglesa, que é teoricamente a mesma em ambos os países, Inglaterra e Estados Unidos, ela goza de uma grande mudança de uso que ele descobriu entre a Inglaterra e os Estados Unidos. As diferenças, olha só, não são apenas no uso de diferentes gírias e jargões. Tem muito mais diferenças sutis na questão da ênfase,
no que é considerado correto, no uso correto da linguagem e nuances no significado de certas palavras. Aí ele fala, né? Agora, essa aventura que é escrita em inglês pode, portanto, parecer ligeiramente diferente no sabor, no gosto, do tipo de linguagem usado pela maioria dos leitores, o tipo de linguagem que eles estão acostumados. E por isso ele pede desculpas. Olha só que louco isso, né? Então é um cara, ele é um editor de uma editora de RPG, galera, o cara falando isso, né? Então eu fico bastante chateado mesmo quando eu vejo gente fazendo críticas a quando um brasileiro passa um material para o inglês, ou quando qualquer pessoa passa para o inglês ou para qualquer outra língua e o pessoal vem com essas coisas. Não que eu não acho que não deva criticar, pode sim, mas não pode ser tão superficial assim, galera. Não pode, tá bom? Não vamos deixar a ignorância suscitar esse tipo de crítica. A crítica tem que ser baseada em conhecimento. No caso de tradução, tem que ser baseada em conhecimento da língua, conhecimento linguístico, conhecimento de uso. É muito conhecimento para a gente fazer críticas superficiais. Aqui, ó. Então, continuando, né? Em outro sentido, eu tenho consciência de que alguns leitores poderão, portanto, encontrar a leitura um pouco não familiar, né? Um pouco estranha. E se isso de alguma forma diminuir o aproveitamento da aventura, então minhas apologias, né? Minhas desculpas são dobradas. Aí ele termina falando, então, leitores americanos, se você achar esse texto muito florido ou muito plain seria o quê? Muito direto, muito liso, né? E a estrutura da linguagem ligeiramente não usual, e o uso de certas palavras aparentemente diferente, essas são as razões, né? Talvez ajude a saber que os leitores dos Estados Unidos, olha só que bacana, né? Talvez ajude a saber que os leitores do Reino Unido têm o mesmo tipo de reação reversa quando conhecem outros produtos da TSR feitos nos Estados Unidos. Ele termina falando, eu sinceramente espero que você aproveite isso, que é o Don Turnbull. Muito legal esse depoimento dele, assim, muito bacana mesmo, eu já li várias vezes. Eu vou traduzir para colocar em alguns lugares, tá? Então a questão da tradução, gente, ela vai muito além. Então, claro, se é aquela tradução mal feita, feita no Google Tradutor, que o cara só pegou, colou, tem gente que nem formata, né? Eu lembro uma vez que fizeram uma tradução do Pocket Dungeon, que a pessoa me pediu, a pessoa veio me perguntar, falou, Tarcísio, você já está traduzindo o Pocket Dungeon? Eu falei, cara, eu estou traduzindo, mas vai demorar muito tempo, tem tabela, eu sou ruim para trabalhar com tabela. E o cara me pediu, e sem mentira nenhuma, 4 minutos depois ele postou no nosso grupo a tradução do Pocket Dungeon. Isso da primeira edição lá, né, do Pocket Dungeon 1.0, que é uma edição um pouco fraquinha já, né? E isso foi bem no começo da comunidade, então acho que a maioria das pessoas não vão lembrar disso. E assim, ele tacou no Google Tradutor, copiou, colou, tacou no Word e já traduziu. Então nem as frases ele juntou, sabe? A frase terminava na metade, ia para a linha de baixo. E eu percebi que muita gente mesmo da comunidade naquela época, meio que perdeu interesse no Pocket Dungeon por causa dessa tradução, porque eu demorei. Eu saí, fui trabalhar, eu levei acho que umas 8, 9 horas para perceber que ele tinha colocado essa tradução. Logicamente depois eu tirei. E eu percebo que muita gente torceu muito o nariz pro Pocket Dungeon, que é um dos meus Dungeon Crawl favoritos, acho que junto com o Note Quest é o meu Dungeon Crawl favorito. E é uma pena que tenha acontecido isso. E tudo isso, galera, para falar que isso daqui, galera, esse documento aqui, o Iron Sword, ele é um dos maiores primor de tradução que eu já vi no quesito cuidado, no quesito adaptação. Isso daqui, galera, toda vez que alguém falar que falta cuidado dentro da RPG Solo, eu vou mostrar isso aqui. Gostando ou não, você do Iron Sword tem que reconhecer que isso foi um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, né? Então,
tem que ser reconhecido sim, tá bom? Então fica aí, se você gostou disso, né? Tem a página do Ironsworn, ó, já tá começando a doer minhas costas aqui. Cadê o Ironsworn? Chamas e Aço. Tem aqui a comunidade oficial do Ironsworn aqui no Brasil. Né? O que mais eu gostaria de recomendar? Aqui tem bastante conteúdo, a galera já está postando. Galera, eu tenho esse blog agora, que é o Votos de Ferro, que é um blog que eu criei só para falar de Ironsworn. Então vai ter gameplay, entrevista, né? Eu repliquei essa entrevista que eu fiz, começando os votos. Ainda só tem 2 postagens que eu lancei ontem, mas que também vai ser uma casa do Ironsworn aqui no Brasil, tá bom? Da mesma forma que o meu outro blog, o Quest Solo, o Quest RPG Solo, acabou virando que uma casa do RPG Solo aqui no Brasil, né, com muito conteúdo, já tem mais de 150 publicações lá, né, artigos. Esse daqui, eu espero que junto com a comunidade oficial no Facebook, vire uma das casas do Ironsworn. Então é isso, galera. Valeu, procurem isso, tá bom? Esse material aqui, que vocês não vão se arrepender. Um abraço.